estabelecedor da lista de licitação que tem licitação e o pedido aqui que não foi admitido. Ele vai falar? Se for admitido, são votações. São esses aqui. ISS. Bom, vamos regular. Cadê as outras? Cadê a outra para jogar junto? Ministro Joaquim Barbosa. Duas ações diretas de inconstitucionalidade para julgamento em conjunto em sede de medida cautelar ou medida liminar. É a 4.389 e a 4.413, respectivamente, que são autores da Associação Brasileira de Embalagens e Confederação Nacional da Indústria. Haverá 4 sustentações orais e mais a necessidade de apreciação de um pedido no amicus curiae que ainda não foi admitido. Qual é o amicus curiae? Você está com a palavra. O texto controvertido tem a seguinte redação: Lei Complementar 116 de 2003. Artigo 1º. O imposto sobre serviços de qualquer natureza de competência dos municípios e do Distrito Federal tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que estes não se constituem como atividade preponderante do prestador. Parágrafo 2º. Ressalvadas as exceções expressas na lista anexa, os serviços nela mencionados não ficam sujeitos ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, ainda que sua prestação envolva fornecimento de mercadorias. A lista anexa, no item 13, consta serviços relativos a fonografia, fotografia, cinografia e reprografia. E no item 13.0.05, composição gráfica, fotocomposição, disteria, sincografia, litografia, fotoditografia. Narram as autoras que diversos municípios interpretam o texto controvertido de modo a considerar permitida a tributação do serviço de composição gráfica pelo ISS, ainda que a atividade represente mera etapa intermediária de processo produtivo de embalagens. Segundo alegam, diversas empresas contratam a produção de embalagens personalizadas para acondicionamento de mercadorias. Além de atender a questões ligadas à logística, ao transporte e à propaganda, as embalagens muitas vezes também devem observar regulamentos estabelecidos por entidades técnicas e regulatórias, como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e o Instituto Nacional de Metrologia, de Normalização e Certificação de Qualidade, INMETRO. Ocorre que os municípios separam a composição gráfica do processo de industrialização e comercialização para fazer incidir de modo autônomo o ISS. Para as autoras, quaisquer atividades relativas à composição gráfica são absorvidas pelo objeto final da operação, que é a venda das embalagens. Assim, concluem que a operação mercantil deveria sofrer a incidência apenas do imposto do ICMS. Pedem, portanto, a concessão de medida liminar para que se dê interpretação conforme a Constituição ao texto impugnado, de forma a fixar a incidência do ICMS sobre a atividade econômica de fabricação e circulação de embalagens e, em consequência, exclua-se a incidência do ISS. No mérito, pede-se a confirmação da medida liminar. Adotado o rito do artigo 10, sobrevieram manifestações da Presidência da República, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da Advocacia Geral da União.
Ministério Público, em parecer elaborado pela Subprocuradora-Geral da República, doutora Débora Duprá, aprovado pelo senhor Procurador-Geral da República, opina pelo indeferimento da liminar. Foi admitido o município de São Paulo como amicus curiae. Determinado o processamento e julgamento da ADIM 4413, em conjunto com a ADIM 4389, nos termos da orientação firmada na ADIM 1460. Trago o exame da medida liminar à Corte. É o relatório. Senhor Ministro, Vossa Excelência vai poder se pronunciar sobre o pedido de admissibilidade do Estado de São Paulo como amicus curiae. O Estado de São Paulo? O Estado de São Paulo, né? Mas... O município já foi admitido. O Estado de São Paulo está pedindo sua admissão como amicus curiae e pretende fazer Mas ele uso. pretende, ele formulou isso diretamente a Vossa Excelência? Não, a mim não. A mim não. Não. Me permite um esclarecimento, senhor presidente? Pois não. Senhor ministro relator, permite? Claro. O Estado de São Paulo formulou um pedido de ingresso como amicus curiae no dia 16 de dezembro do ano passado. O feito já tinha sido encaminhado à mesa para julgamento, mas eu gostaria de ponderar o seguinte com a Corte. Como se trata de mero encaminhamento à mesa para exame da medida cautelar, sendo que após este julgamento o feito será processado com novas informações, novo parecer da Procuradoria, inclusão do feito em pauta para julgamento de mérito, eu ponderaria se não seria oportuno o pedido formulado. Bem, eu pondero aos colegas que a nossa jurisprudência diz que até a conclusão, né? Admite-se o amicus curiae até a conclusão dos autos para julgamento. Nós aqui estamos em cautelar ainda. Admite? Eu acho que é caso de Não é caso de admitir, né? Todo caso de nós admitir. teremos a instrução. Ok, está admitido. Vamos então ouvir em primeiro lugar pela requerente, a Associação Brasileira, Dr. Luiz Carlos Andresani. Senhor presidente, senhores ministros, a autora manejou essa ação e pede liminarmente a manutenção daquele procedimento que vem sendo adotado pelo Estado desde a noite dos tempos. O Estado vem cobrando ICMS sobre essas operações há não menos do que 30 anos. O município de São Paulo, há alguns anos atrás, se manifestou através de um ato administrativo mandando recolher ICMS. Mudou de inopino nos idos de 1996. O município do Rio de Janeiro, no seu regulamento de ISS, ele menciona expressamente a incidência do ICMS, ou seja, não existe incidência do ISS quando estiver no ciclo operacional, no ciclo de produção. A manutenção da situação atual, e daí eliminar, ela advém de inúmeros desdobramentos absolutamente nefandos que ocorreriam se eventualmente nós mudássemos essa situação. A começar do fato de que a industrializadora, todas as industrializadoras de embalagens, já recolheram ICMS ao longo desses anos todos e, obviamente, seriam acossadas pelo município para recolher ISS, inclusive sobre operações pretéritas, beneplacitadas por atos administrativos das próprias municipalidades. Não poderiam tomar crédito de ICMS sobre as matérias-primas que são utilizadas na embalagem, gerando aí uma despesa. Teriam que pagar o ISS. As adquirentes das embalagens não poderiam se creditar dos valores de ICMS, porque não teria sido pago o ICMS na operação pretérita. E, portanto, haveria um novo acréscimo de custo. Isso sem dizer que quem compra embalagem, e embalagem é um custo substancial para qualquer tipo de produto, com absoluta certeza, no momento seguinte, vai acionar o Estado, vai acionar o Poder Judiciário, pedindo, obviamente, o crédito presumido, para observar o princípio da não cumulatividade estampada no texto constitucional.
Fora isso, os municípios vêm recebendo o produto do rateio do ICMS constitucionalmente previsto. Por quê? Os associados da autora vêm recolhendo ICMS escrupulosamente. São, em alguns casos, os grandes contribuintes de vários estados. Porque não são empresas pequenas. São empresas que têm 4 mil empregados, são empresas de capital aberto. São empresas que têm valores mobiliários negociados na Bolsa. Essas empresas vêm recolhendo, eu repito, escrupulosamente o ICMS, e ele vem sendo rateado entre todos os municípios ou a comunidade de municípios instaladas naquele estado. A proposta, hoje, da municipalidade é que se concentre a arrecadação somente nela, a desfavor dos demais municípios, e não só isso, sem repartir coisa alguma. Quanto ao mérito, a questão assume a seguinte conotação. Como disse o ilustre ministro relator, o fundamento utilizado é o item 13.5 da Lei Complementar número 116. Para os municípios, tendo havido uma impressão na embalagem, esta impressão transmuda a mercadoria em prestação de serviços. Essa Corte já disse, de uma forma indireta, que a lista contida, anexa à Lei Complementar 116, não contempla ficções jurídicas. Tanto é assim que julgou, que rechaçou a pretensão municipal de se cobrar ISS sobre locação de bens móveis. Por quê? Porque isso não é serviço. Então fica a questão, a embalagem é uma mercadoria e desta forma submetida à incidência do ICMS, ou é um serviço? A confecção, a industrialização da embalagem. Para transmudar essa mercadoria em embalagem em prestação de serviços, é que se pede socorro ao item 13.5 da Lei Complementar. Diz o município que o simples fato de haver uma inscrição na embalagem, um produto absolutamente indissociável, não repartível, seria este o fator determinante de transmudar a mercadoria em prestação de serviços. Só que uma análise mais íntima desta proposta deixa sob luzes o seguinte: quando eu vendo a embalagem sem impressão nenhuma, não existe dúvidas, é mercadoria. E ela está submetida à incidência do ICMS. Quando eu faço uma impressão, mas uma impressão determinada pela lei, por exemplo, pelo Inmetro, a coisa continua a mesma. Continua uma mercadoria. Porque a municipalidade não se rebela contra isso. Ela acha, sim, que é ICMS. Se eu insiro um dado adicional, a minha marca, a marca do fabricante na embalagem, ela continua sendo uma embalagem e uma mercadoria e também sujeita à incidência do ICMS. O que, na realidade, é estabelecido como traço distintivo para transmudar a mercadoria em prestação de serviços é a personalização. Quando há personalização, diz o município, aí sim eu tenho uma prestação de serviços. Só que quando eu leio o fundamento legal utilizado, eu não vejo lá inscrito personalização, em lugar nenhum. Não existe na Lei Complementar 116, no item 13.5 da lista, um qualificador para esta impressão. Isto significa o quê? Que efetivamente a impressão faz parte integrante do processo de fabricação da embalagem. É uma etapa intermediária e indissociável. À luz disso tudo, não há fundamento que ampare a pretensão do município. Não há possibilidade, nem por um passe de mágica, transformar em mercadoria, uma mercadoria em serviço, nem por força de nenhum dispositivo da Lei Complementar 116, que expressamente reconhece a prestação de serviço nas etapas de produção, quando diz, no inciso 2º do seu artigo 2º, que o trabalho, desde que haja vínculo empregatício, não está sujeito ao ISS.
Com isso, implicitamente reconhece, assim, trabalho humano no ciclo de produção, e existe sim trabalhos intermediários, e esses trabalhos intermediários não podem ser causa eficiente ou causa determinante para transmudar em serviços aquilo que serviço não é. Essas são as razões sinteticamente expostas para, ao fim e ao cabo, solicitar a concessão da liminar, porque a negativa disso implicaria em prejuízos absurdos, porque esta interpretação agride de tal forma o sistema jurídico, como muito bem mencionado no brilhante parecer do professor Marco Aurélio Greco, que a reação do sistema jurídico a esse tipo de ação, ela é violenta. E essa violência implica em redução da arrecadação do Estado, em redução da arrecadação de inúmeros municípios, e, por incrível que possa parecer, em redução da arrecadação da União. Isto porque, se esse custo adicionado não for repassado ao consumidor final, o já massacrado consumidor final, o lucro de todas as empresas vai ser reduzido e, por conta dessa redução, evidentemente, o imposto de renda e a contribuição social também serão reduzidos. Essas as razões pelas quais se roga pela concessão da ordem e pelo acolhimento da nossa pretensão. Muito obrigado. Pela requerente Confederação Nacional da Indústria, falando o doutor Humberto Ávila. Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem cumprimento os demais integrantes desta corte, é uma honra para mim estar aqui. Serei o mais objetivo possível e iniciaria destacando o seguinte: a CNI representa o setor industrial gráfico do Brasil. E a indústria gráfica não pretende, com esta ação, deixar de pagar ISS. Pretende continuar pagando ISS sobre todas as operações que envolvam prestação de serviço. O que se postula nesta ação é apenas fazer com que, nos casos de embalagens, bulas de remédio, manuais de instrução, isto é, todos aqueles produtos gráficos que integram um processo de industrialização e comercialização, haja a incidência do ICMS. E por que a incidência do ICMS? Este tribunal já tem demonstrado em várias situações que um exame exclusivamente conceitual de um aspecto de uma hipótese de incidência é insuficiente. Recordo-me do caso da incidência do ISS sobre operações de leasing. O excelentíssimo senhor presidente chamou atenção para o fato de que a distinção conceitual escolástica é insuficiente nos dias de hoje. O ministro Joaquim Barbosa chamou atenção para a necessidade de uma busca de uma integridade conceitual, especialmente atentando para aquilo que prepondera na situação concreta, como disse o ministro Ricardo Lewandowski. Este tribunal mostrou que é preciso avançar. Em que sentido avançar? Nós temos aqui, neste caso, de decidir se nas embalagens, nas bulas e demais elementos que integram o processo de industrialização e comercialização incide o ISS ou o ICMS. E por trás dessa discussão existe uma visão atomista do fato gerador, desvinculadamente dos princípios constitucionais que integram a estrutura do imposto, ou uma compreensão estrutural, no sentido de verificar que cada regra de competência está inserida num contexto. Este contexto é marcado por princípios e regras que marcam a estrutura do imposto, isto é, atribuem a sua fisionomia axiológica. Nesse sentido, a nossa Constituição mostra que o ICMS é um imposto sobre consumo seletivo e não cumulativo. E a não cumulatividade pressupõe um ciclo econômico.
Isto é, sempre que houver um ciclo econômico marcado por várias etapas de industrialização e comercialização, é preciso que exista não cumulatividade e incidência de um imposto, que é o ICMS. Nesse sentido, o que fica claro é que a postulação da CNI é no sentido de que, em todas aquelas situações em que houver elemento a ser inserido num processo econômico, marcado por etapas, deve incidir o ICMS. E por que deve incidir o ICMS? Porque a estrutura constitucional aplicável a ciclo econômico não é o ISS, é o ICMS. E várias razões militam nesse sentido. A primeira delas, o princípio da não cumulatividade. Se a indústria, quando resolve fazer uma embalagem, resolve fazer uma bula ou uma manual de instrução, terceirizando essa atividade industrial, estiver diante de uma situação em que o terceirizado pagar ISS, como não haverá creditamento, o que acontece? O preço a ser objeto de venda da mercadoria irá abranger uma parcela que foi objeto de incidência anterior de ISS. Só que esta parcela não gera crédito. Portanto, sobre este preço total, que inclui esta parcela tributada por um outro tributo, haverá incidência total do ICMS. Portanto, gerando cumulatividade. Em segundo lugar, a igualdade. Por quê? Porque se a indústria é grande, ela mesma já tem esse processo de fabricação das embalagens. Se a indústria resolve terceirizar, admitindo-se a incidência do ISS, nós teríamos tratamentos distintos para situações idênticas. Se a embalagem é feita dentro, paga ICMS. Se é feita fora, paga ISS. Todavia, a situação fática é rigorosamente idêntica. Tal entendimento provocaria a violação ao princípio da igualdade, dado que é vedado distinguir situações idênticas sem uma finalidade justificante. Em terceiro lugar, a neutralidade da tributação, porque fazer incidir ISS é privilegiar estruturas intensivas de capital, desprestigiando empresas menores que podem atuar conjuntamente ao processo industrial, sempre na produção de produtos em quantidade industrial, milhares de embalagens, milhares de bulas, milhares de manuais de instrução. E por último, nós temos a influência do princípio federativo. E por quê? Porque se nós admitirmos a incidência do ISS, o ISS é, de algum modo, um imposto, se vossas excelências me permitirem a liberdade, um imposto egoísta. Só o município que cobra fica com o imposto. O ICMS é um imposto solidário, porque ele é repartido entre aquele que detém o território e os outros municípios do Estado. De maneira que nós temos duas alternativas. Ou adotar uma interpretação que favoreça o princípio federativo, no sentido de que deve ser cobrado, sempre que houver processo de industrialização e comercialização, o ICMS, que será repartido, ou privilegiar uma interpretação que vai na direção oposta ao princípio federativo, na medida em que os grandes municípios, apenas os grandes municípios é que serão favorecidos, sem que os pequenos municípios possam ter a sua repartição. Em face de todas essas considerações, e humildemente destacando a importância desse julgamento, de deixar de lado uma interpretação atomista, isolada
de determinados elementos da Constituição para uma visão estrutural que demonstre que as regras de competência estão dentro de uma estrutura, e esta estrutura é dada por princípios e regras que atraem a incidência de determinado imposto e, mais do que disciplinar o modo como a competência será exercida, demarcam a própria existência da competência. Portanto, num momento lógico e cronológico anterior, é que a CNI sustenta que o item 13.5 da Lei Complementar 116/2003 deve receber uma interpretação conforme, no sentido de, quando a situação fática envolver elementos que serão inseridos num processo industrial e comercial posterior, deve haver incidência de ICMS. Quando não envolver essas particularidades, deve provocar a incidência do ISS. Muito obrigado. Pelo Estado de São Paulo, comigo fura, fala o doutor Marcos Ribeiro de Barros. Senhor presidente, eminentes ministras, senhores ministros, digno relator, ilustre procurador-geral da República, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Corte pela oportunidade. Serei muito breve, não gastarei mais do que 5 minutos. Eu só gostaria de destacar o seguinte: este tribunal, há mais de 30 anos, já fazia a distinção entre produtos elaborados pelas gráficas e que tem como destino final a figura do encomendante, tal como aqueles impressos personalizados, vou citar alguns exemplos, aqueles talonários destinados às receitas médicas, feitos pelas gráficas, para que o médico, enfim, o nome do médico, a especialidade, para que ele prescreva os remédios, as petições dos advogados, os cartões de visita, cuja circulação se esgota, se exaure na figura do encomendante. Não há circulação posterior na cadeia de comercialização dos produtos, na cadeia mercantil. Eu vou citar alguns precedentes. Em 1979, há cerca de 32 anos, no bojo do RE 91.562, relator o ministro Thompson Flores, a Corte, não obstante ter dado provimento ao RE do contribuinte para conceder a segurança, salientou que a amplitude daquela concessão alcançava apenas as atividades emolduradas na petição inicial, consistentes na confecção de guias fiscais, cartões com timbre, papel de ofício e de carta, de uso exclusivo dos encomendantes, não alcançando as atividades praticadas em extensão que as tornassem passíveis da incidência do ICMS, ou seja, produtos que, além da figura do encomendante, circulavam na cadeia mercantil com o destino à venda aos consumidores. No RE 94.052 também, publicado em 1981, relator o ministro Décio Miranda, o tribunal entendeu que, não obstante alguns serviços prestados pela empresa estivessem de fato descritos na lista de serviços aptos a sofrerem a incidência do ISS, outros, pela sua própria natureza, se enquadravam no âmbito de incidência do ICMS, como, por exemplo, a confecção e venda de impressos padronizados destinados a uso geral, a venda indistinta nas papelarias. Essa circunstância se assemelha muito à questão das embalagens, que é um exemplo muito simbólico e que, sendo produzidas pelas empresas, pelas indústrias gráficas, essas embalagens, juntamente com o produto embalado, circulam na cadeia mercantil pós-encomendante. No RE também 92.481 de 81 também, o ministro Décio Miranda, a Corte, concedendo a segurança ao contribuinte, fez uma ressalva de que a ordem estava restrita aos impressos confeccionados por encomenda do freguês e individualizados para uso deste, com circulação exaurida no seu consumo, tendo logo após destacado que não alcançava a segurança à hora confirmada impressos de uso generalizado e indistinto. E, por fim, no RE 93.319, de 1982, ministro Nery da Silveira,
O tribunal, ao não conhecer do RE do contribuinte, o fez por entender imperiosa a produção de provas, justamente para esclarecer quais das atividades do contribuinte, exploração da indústria gráfica e comércio de papéis, segundo o contrato social, constituem um objeto do mandado de segurança, já que, à luz da farta jurisprudência da Corte, citada naquele acórdão, na hipótese de impressos para uso exclusivo do encomendante, deveria incidir o ISS, e na hipótese de impressos para uso geral, a serem vendidos nas papelarias, deveria incidir o ICMS. Portanto, sendo a figura da embalagem um exemplo muito simbólico de que é necessária a realização dessa distinção, né, desses dois caminhos, produto que se exaure na figura do encomendante e ISS, produto destinado a circular na cadeia mercantil, e ICMS. Com estas singelas colaborações, que o Estado de São Paulo, na qualidade de amicus curiae, aguarda um julgamento adequado e justo. Muito obrigado. Amicus curiae, Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais, falando o doutor Ricardo Almeida Ribeiro da Silva. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, não posso deixar de iniciar essa sustentação oral, que eu prometo breve, sem fazer alguns esclarecimentos que restabeleçam a verdade dos fatos. Cumprimento também os que me antecederam nessa tribuna e os demais presentes, mas não posso deixar de ressaltar aqui que o que os senhores estão assistindo é o terceiro tempo de um debate que se estabeleceu inicialmente no Congresso Nacional, no Superior Tribunal de Justiça e que agora chega ao Supremo Tribunal Federal. Inclusive, os recursos extraordinários, cujos acordos foram aqui mencionados, referem-se ao Decreto-Lei 406 de 68, que, em determinados serviços prestados por prestadores de serviço que se destinassem à posterior comercialização ou industrialização, a própria lei complementar, então o Decreto-Lei 406 de 68, excepcionava a incidência do ISSQN. Portanto, não se trata da mesma hipótese de incidência, ou pelo menos de norma geral de incidência contida em lei complementar, que hoje é clara e não contém não só no 13.05 da atual Lei Complementar 116 de 2003, como nos demais itens da lista de serviço, que também assim expressamente excepcionavam. Isso por uma lógica muito clara. A Abrasf participou, né, as câmaras técnicas da Abrasf gestaram o anteprojeto que depois culminou na Lei Complementar 116 de 2003 e fizeram uma clivagem muito clara entre aquilo que é criação e aquilo que é simplesmente, né, atuação em algo que já existe, em algum bem tangível que já existe. Quando estamos nessa segunda hipótese, haverá sempre a incidência de ISSQN e não de ICMS. Isso ficou muito claro da lei, como, por exemplo, nas atividades de beneficiamento, né, de tingimento, galvanoplastia e também em relação à composição gráfica, que está aqui expressamente prevista. Esse debate, então, se iniciou quanto à interpretação da aplicação desse dispositivo de lei complementar no âmbito do STJ. O STJ tem a matéria sumulada na súmula verbete 156, é uma jurisprudência reiterada. Houve apenas um pequeno precedente em 2005 do ministro Teori Albino Zavascki como relator, que ele próprio reviu em seguida. Eu poderia aqui citar alguns acórdãos, são mais de 50 acórdãos do STJ, dizendo que embalagens estão sujeitas à incidência do ISSQN e, por isso, a necessidade de prestar esses esclarecimentos, já que os que me antecederam na tribuna não mencionaram nenhum desses dois fatos, que são extremamente relevantes para a compreensão do tema na evolução do nosso sistema tributário nacional, desde a emenda complementar número 18 de 65, que tripartiu a tributação sobre o consumo no Brasil nas 3 esferas da federação e cometeu ao legislador complementar a prevenção de conflitos de competência, quando estamos não só diante de potenciais conflitos por questões territoriais, mas, sobretudo, quando estamos diante de operações classificadas aí vulgarmente como operações mistas. E não há aqui nenhuma dúvida, e nenhum dos que me antecederam disseram algo contra de que estamos diante de operações mistas. O que se está tentando com
com essas duas ADIs, duas ações diretas de inconstitucionalidade, é uma espécie de revisão desses dois momentos, o primeiro no Congresso Nacional e o segundo junto ao Superior Tribunal de Justiça, em que se sedimentou jurisprudência no sentido da incidência do ISSQN, como se essa corte fosse uma espécie de corte de apelação de decisões que se pautaram essencialmente no que diz respeito à interpretação da lei complementar. E a lei complementar, senhores ministros, ela age dentro daquilo que a Constituição expressamente determinou, expressamente a delegou. Não só pelo artigo 146, que determina que normas gerais de direito tributário deverão ser veiculadas por lei complementar tributária, é um mandamento constitucional que delega a prevenção desses conflitos e tradução de segurança jurídica para fiscos e contribuintes, mas no caso específico ainda há uma norma mais pontual, que está na letra B do inciso 9 do parágrafo 2º do artigo 155, que trata da função da lei complementar quando trata do ICMS, dizendo que sempre que mercadorias circularem em conjunto com serviços, a decisão é do legislador complementar. E o legislador complementar, neste caso, assim como em outros, tomou essa decisão. Ouvi atentamente as sustentações que me antecederam e o que se propõe aqui são argumentos axiológicos ou de ordem econômica financeira, talvez caibam no âmbito de discussão de uma reforma tributária, mas não o que diz a nossa Constituição hoje e já há bastante tempo. E temos normas expressas determinando isso. Bom, outro aspecto que eu gostaria de salientar é que os dois requerentes, tanto a CNI quanto a ABRE, vieram representando a indústria gráfica. Senti falta da Abigraf, talvez justamente para não ressaltar o fato de que estamos diante de serviços gráficos, expressamente previstos em lei complementar. Mas a Abigraf, no ano de 2009, procurou a Abrasf, fez reuniões públicas com ela, colocando exatamente isso que se disse. Olha, os municípios vão continuar sendo beneficiados, porque se passarmos a recolher o ICMS, né, essas discussões quanto a autuações municipais e a cobrança do ISSQN não são novas. Não são novas, já há jurisprudência aí praticamente há 10 anos no âmbito do STJ. Os municípios continuariam recebendo recursos através do repasse do ICMS. E nós fomos investigar um pouco melhor. A verdade é que em muitos estados, o que as indústrias gráficas, que são indústrias de peso, possuem, são benefícios fiscais concedidos pelos estados extremamente generosos. Isso é que está em jogo aqui. E não se fala em violência da tributação municipal, porque a tributação municipal, ao contrário de outras, sobre o consumo, tem alíquota máxima. A Lei Complementar 116 de 2003 fixou em 5%, 5 pontos percentuais, o máximo da tributação do ISSQN. Então, esses argumentos de ordem econômica, ainda que possam ser aqui debatidos, a rigor não podem derrubar as normas constitucionais e complementares expressas contidas no nosso ordenamento jurídico, que procuram estabilizar no âmbito federativo, e assim a homenagem ao princípio federativo, a tributação sobre o consumo no país. O que se põe em risco ao simplesmente, ainda que a guisa de dar uma interpretação conforme a Constituição pode se trazer, aí sim, desarrumar por completo um sistema que durante muito tempo se tentou arrumar, e a Lei Complementar 116 veio com esse propósito e tem contribuído fundamentalmente para a resolução e para a diminuição de demandas e discussões, dúvidas sobre a incidência de ICMS e ISSQN, à medida em que detalhou melhor, tornou mais clara as hipóteses que caberiam aos municípios tributar indubitavelmente. Eu acrescentaria, por último, e isso já foi ressaltado anteriormente e concordamos, que é indissociável essa prestação da atividade desenvolvida pela indústria gráfica. Há uma indissociabilidade jurídica, que é posta pela própria lei complementar, e em muitos casos há uma indissociabilidade fática. São atividades indissociáveis. E não se pode simplesmente arrastar pela destinação futura, como era a discussão anterior do Supremo Tribunal Federal, à luz do Decreto-Lei 406 de 68, em razão da destinação ou da quantidade de trabalhos gráficos que são realizados, artesanalmente ou industrialmente, que é a realidade dos dias de hoje. Isso não pode simplesmente alterar a natureza da atividade e a sua submissão a um determinado imposto, conforme delimitado pela lei complementar.
Isso não deve impressionar, até porque são, enfim, situações posteriores à atividade que a lei apreende, a lei de incidência tributária apreende como aquela sujeita à incidência, e mais do que isso, contrariam a própria norma que está aí a estabelecer a incidência do ISS-QN sobre serviços gráficos. Eu, enfim, encerro aqui agradecendo a atenção de Vossas Excelências, requerendo o indeferimento da medida cautelar, da medida liminar, em pedido cautelar, e, se for o entendimento da Corte avançar sobre julgamento do mérito, que não sejam julgadas procedentes as ações diretas de inconstitucionalidade, ora sob análise dessa Suprema Corte. No município de São Paulo, com amigos cura, falar a doutora Simone Andréa Barcelos Coutinho. Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. O município de São Paulo, como amicus curiae, reputa oportuno relembrar o conceito constitucional de serviços de qualquer natureza para fins de incidência do ISS. Valendo-nos da hermenêutica do espírito e do sentido, como diria José Afonso da Silva, recorremos aos antecedentes históricos da tributação por meio do ISS. Conforme o magistério de Bernardo de Ribeiro de Moraes, em As Origens do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, o ISS foi implantado na reforma constitucional veiculada através da Emenda Constitucional número 18 de 1965 para substituir 3 antigos impostos. O imposto sobre indústrias e profissões, que era um imposto municipal incidente sobre o exercício de atividade lucrativa, inclusive prestação de serviços. O imposto de transações, que é o imposto estadual incidente sobre hospedagem, locação de bens móveis, conserto, construção civil. E o imposto sobre diversões públicas. Qual foi o sentido da alteração constitucional? Foi tributar o serviço de qualquer natureza tomado como atividade econômica. Portanto, o termo serviço é polissêmico e tanto o espírito do texto constitucional anterior quanto do atual apontam para o sentido largo do termo serviço. Daí a necessidade de uma lista de serviços veiculada por lei complementar para determinar quais as atividades sujeitas à incidência do imposto. Nos recursos extraordinários números 113.383 e 100.779, foi mantida a interpretação segundo a qual a palavra serviço deve ser tomada no seu aspecto econômico. Não há como impor aos municípios uma limitação que vá além do texto constitucional, fazendo o ISS incidir apenas sobre aquelas atividades que consistiriam em obrigação de fazer, pura e simples, e jamais obrigação de dar, porque essa dicotomia é equívoca, uma vez que todo fazer supõe dar, entregar algo ao cliente ou tomador. A alegada inconstitucionalidade, acaso existente, seria reflexa e não direta, uma vez que cabe à lei complementar definir qual o imposto incidente nos termos do artigo 156, inciso 2º da Constituição da República. A atividade em questão encontra-se arrolada na lista de serviços da Lei Complementar número 116/2003, no subitem 13.05, abro aspas, composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia, fecho aspas. As associadas da requerente prestam serviço à sua clientela, na medida em que, quando fornecem etiquetas, rótulos e embalagens personalizados e feitos sob encomenda, a pedido da encomendante, a clara preponderância do bem imaterial, ou seja, de uma atividade dirigida a uma finalidade e a um tomador específico. A
clara preponderância, portanto, da atividade sobre a entrega de bem, de coisa, pura e simplesmente. Quando uma indústria produtora de sabão em pó encomenda uma partida de caixas de papelão para acondicionar o seu produto, está contratando um serviço. Não lhe interessa uma partida de caixas de papelão qualquer. Só lhe interessa a partida de caixas que contenha a forma, as cores, o logotipo, os dizeres e os slogans correspondentes ao seu produto, que sirvam para identificá-los. Também não é crível que uma empresa fabricante de cremes dentais dirija-se a uma das associadas da requerente e adquira uma partida qualquer de embalagens ou de caixas que estejam à espera de qualquer eventual comprador. Não. Só lhe interessa adquirir aquelas embalagens ou caixas que contenham as suas especificações, que servirão única e exclusivamente para acondicionar e identificar os seus produtos. Cuidamos, portanto, de produtos e serviços específicos para cada cliente que não servem para o uso de outro. O Superior Tribunal de Justiça, como foi lembrado aqui na tribuna, já solucionou a matéria na súmula 156. Recentemente, no recurso especial 1092-206, o Superior Tribunal de Justiça reiterou a prevalência da súmula 156 para fins de incidência de ISS e não de ICMS sobre embalagens e afins feitos sob encomenda. Este egrégio tribunal já decidira a questão no recurso extraordinário 111.566, cuja ementa peço licença para reproduzir, abro aspas, a feitura de rótulos, fitas, etiquetas adesivas e de identificação de produtos e mercadorias sob encomenda e personalizadamente é atividade de empresa gráfica sujeita ao ISS, o que não se desfigura por utilizá-los o cliente e encomendante na embalagem de produtos por ele fabricados e vendidos a terceiros, fecha aspas. De forma categórica, os municípios foram reconhecidos como sujeitos ativos da imposição tributária sobre atividades de composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e fotolitografia praticadas pelas associadas da requerente na confecção de rótulos e embalagens. Em nenhum momento o legislador se fixa sobre a coisa para definir a competência tributária sobre os serviços. Fixa-se, isto sim, na atividade. No caso, serviços elaborados e executados conforme as especificações do encomendante. Além do mais, não se pode interpretar a competência tributária dos municípios de modo a mesquinhá-las, porque tal seria incompatível com o artigo 30 da Constituição da República, com todos os deveres e competências cometidos aos municípios pela Constituição. Não há, portanto, aparência de bom direito que justifique a concessão da medida cautelar pleiteada, tampouco perigo de demora. Perigo de demora haverá, sim, na remota hipótese da concessão da medida cautelar, pois os municípios brasileiros se verão privados de sua capacidade tributária ativa quanto às hipóteses tributárias discutidas nessa ação. Por essas razões, o município de São Paulo requer o indeferimento da cautelar pleiteada ante a evidente ausência de seus requisitos. Muito obrigada. Senhor presidente, estamos a nos debruçar sobre magna questão relativa à garantia do Pacto Federativo, relativa à obsolescência do modelo civilístico de tributação e à segurança jurídica que deve nortear as expectativas dos contribuintes. O Supremo Tribunal Federal tem constantemente tem sido provocado a se manifestar sobre
a repartição de competência tributária como salvaguarda imanente à autonomia dos entes federados, à evolução social e técnica, que coloca em xeque a tributação fundada em conceitos arraigados de industrialização, comércio e serviços, e, por fim, sobre o perigoso entrave causado pela incerteza excêntrica ao desenvolvimento econômico e pessoal. Ao invés de adotar um modelo harmônico de tributação pelo valor agregado, nosso sistema tributário atribuiu distintamente a cada ente federado competência para cobrar impostos de acordo com a natureza da atividade industrial, União, comercial, Estados e Distrito Federal, e prestação de serviços, municípios. Trata-se de concepção fortemente arraigada em noções mercantilistas e industriais que dividem a atividade econômica em setores primário, secundário, terciário e quaternário. Esse modelo dá margem a diversos conflitos por sobreposição de âmbitos de incidência. Para manter a coesão entre os entes federados e dar alguma certeza ao contribuinte, a Constituição estabelece que os conflitos de competência sejam resolvidos por lei complementar de normas gerais, a cargo da União, artigo 146. Lembro que tanto os Estados como a população dos municípios fazem-se representar na formação da vontade política da nação, e, portanto, a lei complementar de normas gerais goza de legitimidade social suficiente, além de legitimidade jurídica. Ao interpretar a legislação de regência à luz dos conceitos constitucionais de prestação de serviços e de circulação de mercadorias, esta Corte definiu que serviços gráficos feitos por encomenda e segundo especificações singulares se submeteriam ao ISS municipal. Por outro lado, serviços gráficos dos quais resultassem produtos colocados indistintamente no comércio, dotados de características e qualidade quase uniformes, sofreriam a incidência do ICMS. Como se percebe, a solução seguiu as mesmas razões de ser aplicadas aos programas de computador, divididos em logiciários de prateleira, off-the-shelf software, e logiciários personalizados, os chamados customized software. Penso que os mesmos fundamentos que animaram os precedentes apontados são aplicáveis ao caso, mas com alguma ponderação. Nesta etapa histórica, os conceitos civilistas de serviços, de mercadorias, servem de ponto de partida, mas não são suficientes. O fato gerador deve ser interpretado de acordo com a expressão econômica da base de cálculo e com o contexto de cada cadeia produtiva. Aires Barreto, professor da PUC de São Paulo, conceitua a prestação de serviço como o esforço humano concretamente desenvolvido em benefício de outrem, com habitualidade, utilidade produtiva e finalidade lucrativa, e sem subordinação funcional ou trabalhista. A jurisprudência desta Corte segue linha semelhante, ao entender não incidir o ISS sobre locação de bens móveis, sobre a atividade realizada em benefício próprio, ou chamado autosserviço, ao passo em que a isenção é cobrada nas operações de fornecimento de alimentos por bares e restaurantes e no arrendamento mercantil, o leasing. Contudo, conforme transparece nos julgados, a distinção entre a prestação de serviço e as operações de circulação de mercadorias é sutil. No RS 100.563, a primeira turma entendeu que o fornecimento de bebidas e alimentação por bares e restaurantes envolvia concomitantemente a venda de mercadorias, os alimentos preparados, e a prestação de serviços, a utilização de mesa, toalha, guardanapo, gelo, trabalho de garçons, porteiro, cozinheiro, etc. A indivisibilidade da amálgama serviços-mercadoria não impedia, naquele caso, a diferenciação entre as expressões econômicas de ambas as atividades, devendo a lei estadual, aspas,
distinguir o preço dos serviços do preço das mercadorias, como condição necessária, fecha aspas, como condição necessária à cobrança do imposto. Ademais, a distinção tributária entre operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços não pode sequer ser obtida a partir de fatos naturais. Basta lembrar o fornecimento de água encanada. Trata-se de mineral perfeitamente tangível, de expressão econômica, mas cuja lavra, beneficiamento e distribuição são costumeiramente classificados como prestações de serviços. Como observei em voto vista proferido nos autos do RE 547.247, a evolução social, técnica e científica tende a tornar obsoletos conceitos há muito tidos como absolutos. Essas mudanças colocam desafios ao legislador e ao judiciário, na medida em que exigem novos paradigmas para calibrar a carga tributária de acordo com a expressão econômica das atividades, sem serem dissipadas ou exasperadas por meros formalismos. Para o aparente conflito entre o ISS e o ICMS nos serviços gráficos, nenhuma qualidade intrínseca da produção de embalagens resolverá o impasse, a meu sentir. A solução está no papel que essa atividade tem no ciclo produtivo. Conforme se depreende dos autos, as embalagens têm função técnica na industrialização, ao permitirem a conservação das propriedades físico-químicas dos produtos, bem como o transporte, o manuseio e o armazenamento dos produtos. Por força da legislação, tais embalagens podem ainda exibir informações relevantes aos consumidores e a quaisquer pessoas que com elas terão contato. Trata-se, a meu ver, de típico insumo. Neste momento de juízo inicial, tenho como densamente plausível a caracterização desse tipo de atividade como circulação de mercadorias, venda, ainda que fabricadas as embalagens de acordo com as especificações do cliente, e não como a contratação de serviços. Aliás, a ênfase na encomenda da industrialização parece-me insuficiente para contrariar a tese oposta. Diante da sempre crescente complexidade técnica das atividades econômicas e da legislação regulatória, não é razoável esperar que todos os tipos de invólucro sejam produzidos de antemão e postos indistintamente à disposição das partes interessadas para a eventual aquisição. Nem é adequado pretender que as atividades econômicas passem a ser verticalizadas, de modo a levar os agentes de mercado a absorver todas as etapas do ciclo produtivo. Assim, não há como equiparar a produção gráfica personalizada e encomendada para uso pontual, pessoal ou empresarial, e a produção personalizada e encomendada para fazer parte de complexo processo produtivo destinado a pôr bens em comércio. Por fim, há detalhe final que merece ser exposto, a meu sentir. A alíquota média do ICMS é de 18%, muito superior à alíquota máxima do ISS, de 5%. A pretensão dos contribuintes tem amparo econômico e se alinha com a harmonia entre carga e benefício econômico que deve orientar a tributação. Se o ICMS incidir, o valor cobrado poderá ser usado para calibrar o tributo devido na operação subsequente, nos termos da regra constitucional da não cumulatividade. Em sentido contrário, ainda que nominalmente inferior, a incidência do ISS agrega-se ao custo da produção e da venda subsequentes, onerando-as sem a possibilidade de compensação. Não se trata simplesmente de pagar menos, mas de recolher o que é efetivamente devido e a quem é o sujeito ativo previsto constitucionalmente. Ante o exposto, senhor presidente, eu concedo a medida liminar pleiteada para dar interpretação conforme a Constituição ao artigo 1º, caput, parágrafo 2º,
da Lei Complementar 116, de 2003, e o subitem 13.5 da lista de serviços anexa, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de circulação de mercadoria. Presentes os requisitos constitucionais e legais, incidirá, naturalmente, o ICMS, que, aliás, foi pedido, né? Não incidiria quando o negócio jurídico envolver em si um invólucro. Um invólucro, um fornecimento, não apenas a mão de obra para estampar nesse invólucro alguma coisa. Olha, eu repito aqui, para reconhecer que o ISS não incide sobre operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização, ou seja, ela faz parte de um processo maior de industrialização. Presidente, eu tenho em minha relatoria uma matéria semelhante que está em fase final de redação, e se os colegas não objetarem, eu peço vista. Perfeito. Então, proclamo o resultado por hora. O Tribunal admitiu o Estado de São Paulo como amigo escuro por votação unânime e, após o voto do ministro relator que concedia liminar, pedi vista a ministra Ellen Grace.